Salve, salve, torcida tricolor. Sou eu aqui, Álvaro Tchê, junto com meu amigo Nelson Delia. Nós estamos aqui no Lance Capital Extraordinário, tá? Direto aqui de Laranjeiras. Nós estamos aqui saindo agora da entrevista coletiva do presidente Peter Sensen e foi anunciado, né, uma novidade muito importante. Nelson, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a você principalmente. Boa tarde, tricolores. Agora nós vamos comentar sobre o Fluminense, sobre a entrevista do Peter e sobre o novo patrocínio. Pois é, o novo patrocínio, como ele anunciou, é a Viton 44, que é a fábrica do Guaraviton, do Mate Viton, do Guaravita e de outras coisas mais. É uma fábrica de bebidas que já patrocinava o Botafogo. Não sei que fim vai continuar, se vai continuar patrocinando o Botafogo agora na Série B ou não, mas está patrocinando agora o Fluminense como patrocinador master. Nelson, o que você pode me dizer disso? Você achou legal isso? Achou interessante esse Guaraviton? Aliás, o Viton 44? Olha, poderiam ter vindo outras melhores, outras firmas melhores que foram aí ventiladas, né? No Face, por alguns conselheiros e tal. Mas nós não podemos viver de ilusão, temos que viver de coisas positivas concretas. Então, Guaraviton está aí, vamos passar a consumir Guaraviton e tomara que seja uma boa relação entre Guaraviton e Fluminense. O contrato é de 2 anos, né? Sem exclusividade, ou seja, nós podemos ainda vender... Isso é muito importante. Podemos vender ainda mangas, né? Podemos vender número atrás da camisa, e também podemos até fazer a coisa completa, vender calção e meia, né? Botar patrocínio em todos esses lugares. Mas não creio que o Fluminense vai transformar o seu uniforme num abadá, né? Então, acredito aí que deva vir ainda claros números e para as mangas e só. Short, não levo muita fé não, que vai ter alguma coisa escrita na bunda do jogador, né? Não fica muito legal. Que não vê não, só o master, né? O do número e das mangas. Eu acho que no calção e meio, eu acho que eles não vão colocar não. Pois é. Mas, então, esse patrocínio está sob sigilo ainda, os valores, mas a gente deu uma apurada aqui e tem, quer dizer, apurada, né? Apurada através de conselheiros, através de pessoas ligadas ao clube, dizendo que esse patrocínio será para 2015 no valor de 14 milhões. Tá? E que por a Unimed ainda estar ligada ao Fluminense, pagando salários dos jogadores, a parte de imagens de jogadores que têm contrato até 2015, e alguns até 2017, que também tem contrato de imagem com a Unimed, caso de Conque e Cícero, né? A Unimed terá que honrar com esses pagamentos relativos até esses vencimentos terminarem. Então, a Viton 44 entra agora com 14 milhões e para 2016 promete 25 milhões, que já é bem interessante. Não é mesmo, Nelson? E é interessante isso, porque já vem um aumento considerável já no segundo ano, e como o Peter falou, tudo que está registrado em carteira pertence ao Fluminense. Então o Fluminense vai ter voz ativa também se a Unimed quiser vender ou emprestar algum jogador aí, entendeu? Porque a CLT, os encargos, tudo é com o Fluminense. No caso... Para aguardar, eu creio que, como o Peter também falou, que vai ter um bom entendimento com a Unimed. Eles tiveram que sair por motivos financeiros da própria Unimed, e agora vira para frente. No caso, todo o contrato, tá, por mais que se diga que o jogador é jogador Unimed, não é bem assim. O jogador é do Fluminense, ele responde ao Fluminense. Para ele sair, o Fluminense tem que assinar lá o contrato. Tem que dar o aval. Então, estamos no caminho certo. Eu achei que foi... nos adequamos ao que é o mercado hoje em dia. Entendeu? Foi de uma rapidez imensa. Já estavam ocorrendo as negociações, é claro, mas num dia se anuncia o fim de uma parceria de 15 anos e no dia seguinte já se coloca uma outra
já se garante uma outra. Eu achei que isso foi um ponto para a administração do presidente Peter. Vamos parabenizar o presidente Peter, que já vem tratando disso há mais de 6 meses, porque ele já estava prevendo como é que era, e como ele também falou, certas coisas não dão manchete, o torcedor não quer saber, a imprensa não quer saber, só quer saber de jogos, de resultados e de títulos. Ele ficou lá trabalhando 4 anos, sabia que um momento ia chegar da Unimed sair. Isso é comum, até casamento acaba que dirá um patrocínio. Sim. 15 anos, já estava até na época mesmo. Então ele não digo isso não. Eu acho que a Unimed, a visão que eu tenho é que a Unimed só está saindo realmente porque ela ela deu um passo errado, entendeu? Na parte dela como empresa e não ao Fluminense, em relação à compra de hospital, a compra de carteira da Golden Cross. A ruptura foi mais pela parte financeira ruim da Unimed. Mas o que eu quero dizer é que a Unimed saindo, eu acho que vai trazer vantagem para o Fluminense. Porque acabou a exclusividade e o pior ainda que a exclusividade, né? Pior ainda que eu acho, é que ele interferia na compra dos jogadores. Quando nós fizemos de goleiro e de zagueiro, ele não trazia. Trouxe Cavalieri, não sei como. Nós não tínhamos um goleiro desde Paulo Vitor. Ele está aí há 15 anos e nunca tinha trazido um bom goleiro. Só queria trazer atacante e meio de campo. A verdade é essa. Então agora, quem vai decidir quais são os jogadores vai ser o Fluminense, o seu técnico, o seu diretor de futebol, o seu vice-presidente de futebol. Exatamente. Essa que eu acho que é a grande vantagem. Porque dinheiro, se ele somar os 3, talvez dê mais que a Unimed. Bom, foi exatamente isso, Nelson. A forma de parceria modificou. Hoje em dia não vai ocorrer essa ingerência, né, que ocorria com a Unimed. Bom, o povo já deve estar doido para ouvir aí o áudio do quem não conseguiu ver na hora, ao vivo, quem não conseguiu ouvir. É o momento agora de colocarmos aqui os principais questionamentos que foram feitos pelos repórteres ao presidente Peter. São alguns áudios em seguida, entendeu? Tudo juntado, tudo junto num único áudio, é claro, algumas perguntas. E preste atenção, porque é bem interessante, bem elucidador. Ok? Nelson, obrigado por mais uma vez pela sua participação aqui comigo, conosco, né, no Lance Capital, agora em edição extraordinária. Eu que agradeço aí essa participação, e esse Lance Capital é histórico. É um lance histórico, é verdade. Lance Capital histórico. Ok? Alô. Saudações tricolores para todo mundo. Boa tarde para todos. Abraço, Nelson. Abraço. Para nós tricolores, mas é uma notícia verdadeira, e hoje eu estou falando a primeira vez depois do fim de uma parceria de 15 anos da Unimed com o Fluminense. Eu posso dizer que foi uma parceria vitoriosa, uma parceria que muito nos orgulha, e uma parceria que durou durante um período de recuperação e depois durante um dos períodos mais vitoriosos da história do Fluminense. Então nós agradecemos muito a Unimed, nós temos orgulho de ter participado dessa parceria e nos colocamos sempre à disposição e pronto para ajudar, estar junto e defender a Unimed. Mas a vida continua, né? E dentro desse espírito de que a vida continua, eu até brinquei outro dia com vocês que eu fiquei até com mais cabelos brancos nesses últimos 4 anos, né? E esses cabelos brancos talvez não tenham sido em vão, porque foram 4 anos de uma luta muito dura e silenciosa, porque é uma luta que não é tão atrativa para a mídia, para o público, que é a luta dos bastidores, da organização, do pagamento, das dívidas. É a luta que foi talvez a batalha número 1 na minha vida durante os 4 anos, e volto a dizer, mas ela não é charmosa, ela não é interessante, o gostoso para o torcedor, para a imprensa, e isso é verdade, é o jogo, é o resultado, é a polêmica, mas alguém tem que fazer o trabalho que não é que não traz brilho, mas é extremamente necessário e fundamental para o crescimento da instituição. Então foram 4 anos trabalhando na busca do equilíbrio do clube,
e a gente, se não chegou ao ponto ideal, a gente caminhou bastante nesse período. E isso nos permite hoje seguir caminhando com otimismo e com projetos de futuro. Sem dúvida que esse futuro ele passa por alguns pontos importantes, fundamentais, né? Considerando hoje as características do futebol brasileiro, a situação do mercado internacional, as mudanças que estão ocorrendo no futebol doméstico e no futebol internacional, nos levam a pontos importantes. Primeiro, é fundamental o Fluminense se concentrar, melhorar e investir ainda mais do que fez nos últimos 4 anos na produção de atletas. É fundamental que essa seja uma marca do clube. A qualidade na produção dos atletas, mas não é só os atletas, é o seu aproveitamento também. O aproveitamento no clube e o aproveitamento pelo mercado. Um outro ponto importante é o trabalho de busca de promessas. Jogadores ainda não reconhecidos talvez no mercado, ainda sem grandes realizações esportivas, mas jogadores que têm um potencial de crescimento muito grande. Esse é um trabalho que já se faz muito no mundo, clube que tem dinheiro e clube que não tem dinheiro já fazem esse trabalho na Europa toda, e no Brasil é um trabalho que cada vez mais se torna importante dentro do nosso trabalho. Um outro ponto fundamental é que o Fluminense cada vez mais se torne um porto seguro para patrocinadores. Isso eu acho que eu posso dizer que porque 2 das mais longas parcerias no futebol brasileiro estão no Fluminense. A que hoje, que ontem terminou, e a outra é a da Adidas, que também é uma das mais longas parcerias do mercado brasileiro. Então acho que a gente já tem tradição nisso, agora reforçar isso cada vez mais e que novas parcerias se tornem longas também para mostrar a qualidade do trabalho. A confiança é muito grande, a gente sabe da seriedade do trabalho no Fluminense, e essa seriedade é que nos permitiu trabalhar duro, reduzindo, pelo menos contendo o crescimento da dívida, né, em algum momento até reduzindo, deixando de ser a disputa do primeiro lugar de dívida hoje para 5º e lutando para ser 6º, lutando para outras posições mais honrosas em termos de dívida. E essa luta, ela é a seriedade do clube. A luta que também permite hoje, temos uma grande geração de atletas hoje produzidos na nossa casa. Essa luta, ela vai ser reforçada na área de marketing, ela vai ser reforçada para dar cada vez mais segurança, para que o Fluminense cada vez mais interaja com seus patrocinadores e cada vez mais valorize a sua marca dentro do mercado. E por fim, eu acho que o grande ponto importante, é um grande ponto, talvez o mais importante de todos, é a conexão entre o Fluminense e a sua torcida. Eu acho que a torcida é que dá valor, a história do clube é importantíssima, mas ela se torna significativa junto com a sua torcida. A torcida do Fluminense já tem dados importantes, é uma torcida que, com base em pesquisa, etc., per capita talvez a que mais compre, né? Então, com certeza no pay-per-view a per capita que mais tem percentual de compra, e certamente tivemos grandes anos também com venda na área de patrocínio patrocínio de material esportivo. Então, assim, a torcida hoje, ela é o grande trabalho nosso, é mostrar para a torcida a necessidade, a sua importância, que ela não só vá ao estádio, mas que ela se associe. Porque alguns clubes já deram essa demonstração no Brasil, a gente tem aí o exemplo do Inter, o crescimento dele em termos de capacidade financeira, mas isso só se ganha com segurança, com carinho, com credibilidade. E esse é o papel agora nosso, é criar essa relação cada vez mais próxima, de segurança, transparência, carinho, para que o torcedor entenda e compreenda que a coisa mais importante na vida de um torcedor é se associar ao clube. Porque se ele não concordar e não estiver satisfeito, é a ferramenta que ele tem para mudar. E aí é muito bacana. E se ele estiver feliz, ele vai estar contribuindo com algo que cada vez ele vai ajudar a crescer mais. Então, eu acho que esses são os pontos principais. A gente está, obviamente, super agradecido à Unimed. A gente está
tem um lugar importantíssimo na história do clube, mas o clube continua. Foi o clube que ajudou a fundar a seleção brasileira, foi o clube que construiu o primeiro estádio para receber a seleção brasileira, foi o clube que, no Nascedores de Clubes Co-Irmãos do Rio de Janeiro, o Fluminense ajudou muitos clubes para se estabelecerem, e é esse espírito que a gente vai levar, de grandeza, de seriedade e agora de construção de um novo modelo, mas um modelo que a gente acredita e que, se Deus quiser, vai ter sucesso também. E todos nós aqui estamos muito motivados e desafiados com isso. Bom dia, presidente. Aqui, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. E são duas questões que estão, nesse momento, preocupando muito a torcida do Fluminense. Só pode ajudar a esclarecer. A primeira, já alguns órgãos de imprensa desde ontem divulgando que o Fluminense já arrumou um novo patrocínio, Master, né? Então, eu queria saber se o senhor já pode anunciar, dar detalhes desse novo patrocínio, acho que é a Viton 44, e da torcida especialmente a preocupação dos jogadores que ainda tem contrato com o clube até o ano que vem, até 2017, 2018, com a patrocinadora que saiu. Como fica a situação desses jogadores? Por exemplo, o Fred, que é o grande ídolo, se ele fica, se ele sai. Ontem eu conversei com o presidente Celso Barros, ele me disse que no meio do ano que vem, se o Fred ficar, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, que aí o Fluminense não receberia nada. Então, se é parte do pensamento já vender, já negociar o Fred para arrecadar alguma coisa, enfim, como fica a situação desses jogadores que têm contrato ainda? Bom, respondendo a primeira pergunta, eu confirmo, de fato, nós já assinamos com um novo patrocinador ontem, será a Viton 44, algumas marcas delas serão utilizadas, e para o primeiro dia, eu acho que foi um dia importante, um dia bacana, e a gente vai procurar, volto a dizer, valorizar as marcas do nosso patrocinador, interagir com ele e criar uma nova história. A gente está trabalhando agora no mercado sobre outras opções também de patrocínio natural, muda o modelo, né, muda a necessidade. Mas, gente, apesar de eu ter trabalhado os 4 anos duramente para o Fluminense ter equilíbrio, a saída hoje, o término da relação com a Unimed, foi muito recente a mudança da ideia do término. Pelo menos para nós, ela foi recente e houve uma necessidade nossa de uma reação em termos comerciais, de trabalho, porque a gente sempre reconhece estar do lado de quem esteve com a gente 15 anos. Então, eu, de maneira nenhuma, poderia criar problemas num momento como esse. Mas houve a necessidade da gente reagir rapidamente para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho do Fluminense. Então, nós hoje anunciamos, sim, o novo contrato com a Viton 44 e informamos que estamos trabalhando na busca de outros patrocinadores também para compor o grupo de patrocinadores do Fluminense. Com relação aos atletas, os atletas têm um vínculo trabalhista com o Fluminense. O Fluminense vai procurar honrar com os jogadores todos os seus compromissos e todos esses jogadores são importantes para nós. Todos têm uma história já no Fluminense e para nós vamos trabalhar para que eles se sintam satisfeitos aqui, ou se houver uma proposta e eles trabalharem nesse sentido, a gente, como antes da saída da Unimed, isso já existia, a gente já vendeu jogador no passado, a gente já trouxe jogador, então essa percepção de jogador saindo, jogador chegando é normal e é do mercado e a gente vai tratar de maneira supernatural. A gente já tem uma base do elenco e nós vamos trabalhar para que esses jogadores fiquem e nosso interesse não é a venda desses jogadores, né? Obviamente, mas volto a te dizer, muitas vezes não é o interesse, mas as propostas são boas para o jogador e para o Fluminense. Foi o caso, por exemplo, do Conca alguns anos atrás, e o Conca acabou voltando, foi muito legal. Então, volto a dizer, isso é natural, é parte do mercado, mas a gente quer trabalhar sim com ídolos e quer construir também novos ídolos. Se estruturar para ter seu próprio selecionamento, e por que isso não aconteceu na sua visão? Cara, eu vou te falar, antes do meu trabalho fica difícil eu dizer, né? Porque eu não estava aqui e o Fluminense teve conquistas importantes, né? E no período, mas teve um crescimento sem precedentes da dívida e obviamente não houve nenhum aumento, nenhuma melhora na infraestrutura. Então
Mas na minha gestão o que eu posso te falar é, todo o nosso trabalho foi para estancar essa dívida, melhorar o perfil dela, tornar ela palatável do ponto de vista de pagamento, para que a gente pudesse ter um equilíbrio entre investimento e pagamento de dívida. Então isso era o mais importante, porque a dívida ela come o futuro. Se eu resolver, vamos agora botar milhões esse ano no centramento, sem um planejamento, sem um apoio e em troca de não pagar dívida. Como é que vai chegar no ano que vem, né? Vou chegar sem o refis, sem o ato trabalhista. O ato trabalhista agora são 1,2 milhões por mês. E a gente vem pagando religiosamente há mais de 3 anos. Eu acho que é bacana. O fiscal, a gente vem pagando sempre o Timania, a não ser aquele problema que a gente teve. E agora a gente realmente entrou no refis forte, vem pagando tudo, vem se organizando. Então acho que a gente é passo a passo. Não tem mágica, né? Eu acho que mágica só se a gente... É difícil. Aqui tem muito trabalho, muito suor, muita seriedade, muito pé no chão. Então a gente, nesses 4 anos, trabalhou nessa direção. Em relação ao centro de treinamento, a gente nem terreno tinha, né? Hoje a gente tem um terreno de 40 mil metros quadrados, numa área nobre, com um potencial enorme, né? Potencial enorme, né? Só de falar do shopping metropolitano, só de falar de tudo que está sendo construído no entorno, eu acho que não vai ser um legado pronto da minha gestão, pelo que a gente está com dificuldade hoje do início do processo, dado que a gente tem que estabilizar todo o terreno. Mas as licenças a gente já conseguiu, então eu acho que vai ter o início do trabalho, sim, na gestão, mas certamente que a próxima gestão terá que dar continuidade para finalizar esse trabalho. Eu tenho certeza que a gente vai começar esse trabalho em breve, mas volto a te dizer, quando eu assumi não tinha terreno. Aqui a gente lembra o estado que estava, hoje o gramado é um dos melhores gramados do Rio de Janeiro, mesmo treinando todo dia. A gente melhorou muito a estrutura aqui dentro do possível. Xerém houve uma mudança enorme com investimento em infraestrutura e a dívida controlada já há 3 anos e o clube equilibrado nas suas contas hoje. Então eu acho que a gente, fora se eu falar de outras coisas, né? O parque aquático nosso hoje é um dos melhores, temos talvez, se não a melhor, uma das melhores piscinas do Rio de Janeiro para competição. Então eu acho que o clube avançou muito nesses 4 anos e eu olhei dessa forma. O ideal era aproveitar a parceria para mudar o Fluminense, tornar o Fluminense mais moderno, mais organizado, melhor planejado e mais equilibrado. No meio do caminho a parceria terminou, mas como a marca do Fluminense tem valor, a gente já está anunciando hoje um novo patrocinador e eu tenho uma geração de jogadores importantes e uma responsabilidade, uma seriedade muito grande. Então... Aqui atrás do fundo. Qual é a situação do Fluminense em relação aos jogadores, principalmente em relação aos jogadores de destaque do elenco, como o Fred, o Conca, o Cavalieri? O Fluminense, na parte que lhe cabia, deve a alguns desses jogadores? E em caso afirmativo, terá condições de bancar essas dívidas, de garantir o pagamento integral em 2015? Olha, a gente tem alguns jogadores, a gente tem poucos jogadores, mas alguns a gente tem uma dívida do direito de imagem que a gente já está trabalhando por equacionamento dela nessa virada do ano. É a última dívida em aberto e a gente quer terminar com ela logo, porque o que dificultou realmente foi que a gente, ao entrar no refis, a gente teve que despender os 5 milhões dos 20%. E obviamente que num planejamento, vamos dizer assim, bem apertado, que é o caso do Fluminense, você de repente tem que pagar 5 milhões, atinge, obviamente, o trabalho. Mas, volto a dizer, esse trabalho de equilíbrio, obviamente os 5 milhões mexem com ele, mas a gente corrige em breve e com certeza a gente segue cuidando deles com carinho e quem ficar desses jogadores, porque você está mencionando inclusive jogadores que terminaram o contrato, mas deles, quem permanecer, a gente vai estar trabalhando para cumprir com certeza tudo. Presidente, tudo bem? Você poderia detalhar um pouco mais o contrato do novo patrocínio, duração, renovação, se vai ter exclusividade na camisa, se não vai ocupar outros lugares do clube?
enfim. Não, vai ser o patrocinador master da camisa, não é exclusivo, e é um contrato de 2 anos. É isso que eu posso te passar. O valor está sob sigilo, como da Unimed era sob sigilo, como da Adidas é sob sigilo. Nenhum patrocinador hoje assina um contrato como o da Ambev é sob sigilo. Todos os contratos contêm cláusula de sigilo, principalmente por interesse do patrocinador. Por parte do clube, a gente não teria problema, mas faz parte do mercado e a regra para todos. Alô. Oi, presidente. A gente sabe que o Fluminense hoje tem alguns dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, se eu me corrija se eu estiver errado, o que faz com que a folha do Fluminense talvez seja uma das mais altas do futebol brasileiro, aí computando dinheiro na carteira, dinheiro de direito de imagem e tal. O Fluminense, sem o apoio da Unimed, tem condições de manter nesse nível, nesse patamar, o elenco do Fluminense? Olha, essa é uma pergunta que ela não se aplica só ao Fluminense. Eu acho que ela está se aplicando a todo o mercado do futebol brasileiro. A gente está vendo uma mudança de paradigma hoje, com pouquíssimas exceções, e o Fluminense é parte desse novo paradigma, é do clube responsável, pensando no longo prazo. Então, assim, certamente que manter nesse patamar hoje, no dia de hoje, certamente, como vários clubes no Brasil estão anunciando, não deve ser mantido esse patamar de investimento, mas eu tenho certeza que o Fluminense vai estar num nível de investimento bastante competitivo no futebol brasileiro, talvez com uma necessidade de ter um modelo um pouco diferente. Volto a dizer, eu acho que eu ressaltei bastante que o tripé, produção na base, busca de jogadores ainda não tão reconhecidos no mercado, mas com grande potencial, e a participação de patrocinadores para, inclusive, a gente poder investir também em jogadores renomados dentro do elenco. Eu acho que é um tripé fundamental, e é um tripé que vários clubes no Brasil estão seguindo, e a gente vai seguir. Hoje, talvez a grande dificuldade maior seja você dizer, vai fazer uma grande aquisição, mas para a remuneração do atleta, direito de imagem e salário, eu te digo que hoje o custo do futebol do Fluminense ele não é tão grande quanto você imagina. Já foi, quando eu assumi, eu me lembro a diferença. O valor de várias folhas no Brasil subiu muito, e ultrapassou de longe o Fluminense. E de 2013 para cá, se você reparar, quase 50% dos atletas que compunham o elenco eram da base, Talvez atletas muito jovens que estão amadurecendo agora, mas com salários bastante baixos. E obviamente que quando você faz a conta final, no fundo a folha do Fluminense, acredito que não tivesse nem mais entre os 4, 5 primeiros do Brasil no ano de 2014. Então eu acho que a gente já vinha seguindo a linha da diminuição, e ela segue dentro de um trabalho de equilíbrio, responsabilidade, mas acredito que com capacidade de fazer, de construir bons elencos. Do lado direito. A crise financeira do antigo patrocinador foi talvez o principal motivo para o fim da parceria de 15 anos. Mas mesmo assim, esse mesmo patrocinador tem contrato em vigor ainda com alguns atletas do Fluminense. O patrocinador deu alguma garantia para os senhores que vai honrar esses contratos? O senhor confia que o patrocinador honre os contratos com esses jogadores? E mais, o senhor teme que esses jogadores, dada essa situação, deixem o Fluminense? Olha, eu acompanhei as entrevistas do patrocinador, e ele anunciou que cumpre, e nós vamos cumprir o nosso. A gente vai estar trabalhando com a hipótese, sim, da permanência, e é isso, é dentro dessa linha. Quanto a temer ou não, volto a dizer, eu acho que todo ano você tem no mercado saídas e chegadas. Eu acho que não tem que temer, tem que trabalhar para manter um elenco equilibrado, de força, e um elenco que seja competitivo. Presidente, aqui. Considerando a hipótese da Unimed realmente cumprir com esses pagamentos que foi prometido, a Unimed vai estar investindo um alto valor no Fluminense, apesar de não expor mais a marca na camisa. O Fluminense ofereceu alguma espécie de compensação a isso, ou foi uma questão só jurídica da Unimed? Como é que ficou?
Olha, a rescisão foi uma opção da Unimed. Então, só quem pode responder é a própria. Porque eu sempre tive aberto, como sempre, as melhores, para que a solução sempre fosse boa para todos, né? O número 1 que eu me preocupo, não há dúvida, é o torcedor. Mas eu sempre me preocupei que as soluções fossem boas para o patrocinador, para o Fluminense e principalmente para a torcida. Eu sempre procurei trabalhar isso de maneira equilibrada e não criar nenhuma dificuldade. Então, volto a te dizer, foi uma escolha da patrocinadora, então eu não tenho como responder por ela. Bem, presidente, esse ano o Fluminense acabou sofrendo com alguns problemas de atraso de salários, que foram inclusive citados por jogadores como talvez um dos motivos para o time não ter conseguido ter o resultado que todo mundo esperava, né, durante a temporada. Com a saída da Unimed, o Fluminense se vê em condições de manter esses salários em dia por não ter mais esse suporte dos direitos de imagem da patrocinadora? Olha, Bruno, tem sim. Quando a gente teve esse... Na verdade, comparado ao mercado, volto a dizer de novo, foram atrasos bastante insignificantes em termos de salário, né? Um foi praticamente de um mês e o outro de 18 dias, né? Sendo que nós estamos falando o seguinte, só os salários mais altos ficaram nesse período todo, porque a folha mais baixa a gente pagou praticamente em dia, mesmo nesses meses. Então, o que realmente ficou um pouco para trás foi o direito de imagem, mas durante um período que a gente estava arrumando a casa em relação à parte fiscal. Eu acho que eu não quero mais encher o saco das pessoas com esse assunto, né? Todo mundo está de saco cheio de ouvir, a parte fiscal, o presidente fala nisso. É porque isso é muito duro para nós, porque a gente esteve muito próximo do equilíbrio na parte fiscal e o equacionamento total no fim de 2012. E por um comportamento da área pública absolutamente inadequado, e hoje a gente olha os problemas que a área pública enfrenta e a gente percebe talvez o porquê da área pública hoje está nessa confusão toda, né? Porque realmente o Fluminense também sofreu na mão da área pública de uma forma injusta e que criou um desequilíbrio no mercado de futebol, porque se deu para alguns e para outros simplesmente se negou sem o menor pudor, sem a menor justificativa técnica, sem nenhum argumento. Então, o Fluminense, um clube com receita até menor dos que foram agraciados, mas muito esforçado, muito sério e que foi muito maltratado. E quando a gente vê esses problemas todos no Brasil, aí não me surpreende o que o Fluminense sofreu, porque faz parte talvez da sociedade brasileira e é isso que a gente vem tentando mudar no Fluminense. Eu acho que o espírito nosso no Fluminense é o espírito que a gente gostaria de transmitir para o Brasil, né? Honestidade, seriedade, cumprimento de leis. Se isso acontecer, o nosso Brasil vai ser muito melhor. E o Fluminense sofreu muito nesse período. Então, eu acho que, infelizmente, isso atingiu o direito de imagem de alguns atletas, mas, em compensação, a gente vai sair mais forte, porque equacionamos finalmente, com 2 anos de atraso, a dívida fiscal. E 2 anos de atraso só por conta da área pública, só, porque o Fluminense já estava pronto para fazê-lo. Existe a intenção por parte do Fluminense, do novo patrocinador, de ser repetido um modelo anterior, de o patrocinador assumir parte do direito de imagem de alguns jogadores, adotar praticamente alguns jogadores do clube, por favor? Olha, o patrocinador que assinou por 2 anos conosco não é esse modelo, tá? É o modelo normal de mercado, mas estou conhecendo agora a parte humana, né? A parte comercial já conhecia, mas a parte humana eu estou conhecendo agora. E está me transmitindo a melhor impressão possível. E se mostrou com muita vontade de apoiar o Fluminense no seu desenvolvimento, né? Seu desenvolvimento passa, volta a dizer, pela associação do torcedor e uma série de outros projetos. Mas é o modelo comercial regular de mercado. Óbvio que o Fluminense hoje, ele é um clube que tem toda a condição de oferecer ao patrocinador uma segurança e um trabalho de longo prazo. Então, óbvio que o Fluminense também vai estar aberto a outros modelos de patrocínios, de investimento. O Fluminense hoje até é uma voz talvez dissonante no futebol brasileiro, porque o Fluminense, pelo menos na minha gestão, apoia a empresa futebol, apoia a sociedade anônima para o futebol, como é 98%
na Europa. Na Europa, só a Barcelona dos grandes, só a Barcelona e Real Madrid que não são. Mesmo em Portugal, os clubes são sociedade anônima. Em Portugal, eles têm inclusive ação em bolsa. Na Inglaterra já era tradição. Na Alemanha, o sucesso, depois que, desde 99, os clubes começaram a virar empresa, o sucesso do futebol alemão é uma escalada talvez sem precedentes em termos de velocidade. Então, assim, o Fluminense é uma voz sonante. O Fluminense hoje, o que ele queria era uma lei que permitisse ao Fluminense pensar e avaliar a constituição da Sociedade Anônima Futebol, para que ele possa atrair investidor a longo prazo com segurança. Porque acabando no ano que vem, a FIFA já disse que vai acabar com os direitos, com a divisão, fatiamento, e o terceiro envolvido no direito econômico do atleta, vai acabar o investidor de futebol no Brasil. Acabou. Você só vai ter patrocínio, mais nada. Quem que vai ter a segurança jurídica de botar dinheiro na gestão de um clube, com eleição de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos? Então nós somos uma voz sonante. Nós gostaríamos imediatamente, sim, de uma lei que desse condições tributárias semelhantes a que se dá para a sociedade sem fins lucrativos, para que a gente pudesse criar o futebol empresa e, com o futebol empresa, atrair investidores, seja com ações em bolsa, investidores porque querem um projeto de longo prazo, tem assento no conselho, tem poder de veto, transformar realmente o futebol num negócio profissional, que no Brasil ele não é. Ele não é 100%. Posso te garantir. O futebol brasileiro hoje não é profissional 100%. Ele só vai ser quando isso acontecer. A gente vê, muita gente falar, nos Estados Unidos as ligas são diferentes, tem parte corrida, playoff. O Brasil teve isso no futebol brasileiro e foi incrível. Eu não sei se vocês lembram do futebol brasileiro, quando classificavam, não me lembro, acho que 8 clubes, para um playoff decisivo, o Brasil parava. Hoje, a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil tem muito mais audiência, chama muito mais atenção do que quando um clube se torna campeão brasileiro, num estádio fora da sua cidade, sem nenhum embate de torcida e que não está sendo televisionado em TV aberta. É um negócio incrível. Então, assim, mas na Europa se faz liga e é assim. Tá bem, mas o grande negócio da Europa hoje é a Champions League. E a Libertadores não vai alcançar isso pelo poder econômico dos países. Os países não têm condições de fazer esse investimento. Só os Estados Unidos teria, Brasil, México. E aí não dá, tem muito outro país que não tem condições de fazer esse investimento. Então o Brasil tem que acordar, na minha opinião, tem que criar as suas características de novo, voltar a ser o futebol brasileiro. Hoje fica tentando copiar a Europa em coisas que eu não vejo como boas e não copia nas que tem que ser. Então eu acho que tem que ser repensado. Por isso eu acho que o Fluminense nesse ponto ele é até vanguarda, mas o nível de dedicação que eu dou hoje, me despendo no Fluminense, me impede de me envolver nessa parte em termos de projeto para o futebol brasileiro. Infelizmente, gostaria muito de poder dedicar meu tempo também a colaborar com isso, porque eu acredito muito e sou um apaixonado pelo futebol brasileiro, mas infelizmente agora eu tenho que terminar esse trabalho, porque todo ano eu tenho uma coletiva para dar, todo ano eu tenho que apresentar resultado e a gente sabe como o mundo do futebol é difícil, né? A visibilidade que ele tem, o trabalho financeiro, o trabalho interno que não tem atratividade, que é fundamental, mas a despeito de tudo isso é apaixonante, é um desafio e é com muito orgulho que eu estou aqui na vitória e na derrota. E acho que agora a gente está numa era, estamos virando uma era, temos orgulho da era que se passou e agora é hora de construir essa nova era. Presidente, bom dia. Aqui, Fábio Azevedo, Portal Terra. Em cima desse profissionalismo que o senhor está pregando, levantando a bandeira, o senhor defende também a responsabilidade do dirigente, como, por exemplo, o seu patrimônio, não digo o seu, Peter, mas do dirigente, entrar como parte dessa responsabilidade de quem comanda? E uma outra questão, só voltando no assunto ainda do rompimento com a Unimed, quando o senhor disse que acompanhou as entrevistas ontem do presidente, as declarações, por conta do cumprimento de contrato de imagem, durante o distrato, o senhor não teve essa preocupação de, na conversa, garantir quem fica no clube que vai receber, ou o senhor só acompanhou depois? Esse não foi um tema de conversa entre vocês? Olha, eu tive algumas vezes com 3 executivos da Unimed, algumas com 1, que é quem estava tocando esse rompimento, e eu tive muita preocupação com isso, muita preocupação. Mas
volto a dizer, é uma responsabilidade, a rescisão ela foi unilateral, não foram termos negociados. Então, apesar da minha preocupação enorme com isso, eu apenas tive que me fiar em tudo que eu vi. Todo o cumprimento que a Unimed sempre teve durante o período da minha gestão com o Fluminense. Ela sempre honrou com tudo que ela se comprometeu em termos de atletas, de remuneração da imagem dos atletas, e então eu esperava que ela fosse dar continuidade a esse cumprimento, com certeza. Mas não houve negociação de termos, porque foi um rompimento unilateral. Os bens dos dirigentes, o que eu acho? É uma pergunta que veio num bom momento. Eu acho que para você fazer uma cobrança muito grande ao dirigente, você vai estar criando uma situação importante, que é impondo uma responsabilidade ao dirigente, é fundamental, mas está faltando outro braço dessa história, está dando um braço só, e a gente sabe que um braço só é muito difícil trabalhar, você tem que dar os dois braços. O outro braço é, o que você oferece de condições de mercado para que esse dirigente possa trabalhar com responsabilidade, seriedade e sabendo que ele pode assumir o clube, mesmo com dívidas e com problemas sérios. Você tem que criar a viabilidade do equacionamento das dívidas, a viabilidade da constituição da empresa para trazer investidor. Pensa o seguinte, vamos fazer um exercício rápido. Você aplica as regras de responsabilidade sobre os bens do dirigente e você mantém o mercado como ele é hoje, né? Aí o dirigente, ele vai assumir clubes com dívidas gigantescas, com uma correção que não é responsabilidade dos clubes, a correção é um problema do Brasil. O Brasil gasta mais do que arrecada, é um exemplo dos clubes também. O país gasta mais do que arrecada. Com isso, os juros para controlar a inflação são altíssimos em relação ao mercado. Então, é um dos maiores do mundo. Novamente, os juros hoje no Brasil, taxa Selic, a correção trabalhista é mais alta ainda. Então você entrega hoje ao clube a um dirigente que faz aquilo um trabalho, parte da sua vida, porque não é um trabalho remunerado, um trabalho de paixão, com eleição em alguns clubes de 2 em 2 anos e outros de 3 em 3 anos, com dívidas grandes e com uma responsabilidade de futebol perante a torcida, perante a imprensa e ao mesmo tempo perante os credores. Então é uma condição que não é fácil, eu te digo que é uma posição difícil e que poucas pessoas têm condições de assumir, conduzir e entregar hoje nas condições oferecidas. Então, o que eu acho? Eu acho que é muito importante ter a punição para o dirigente, é muito importante ter regras que na Europa se aplicam, que chamam de fair play financeiro para o futebol, é muito importante ter isso no Brasil, mas ao mesmo tempo é muito importante que venham regras que organizem o futebol brasileiro, viabilizem o alongamento do pagamento da dívida em contrapartida, viabilizem a criação da sociedade anônima de futebol, viabilizem a entrada de investidor. Porque com essas dívidas, você tem duas maneiras de trabalhar. Você tem a maneira de trabalhar com recebível de longo prazo, ou você tem a maneira de trabalhar com investidores. E hoje, volto a te dizer, acabando os direitos econômicos, você não vai ter mais investidores diretos no futebol brasileiro. Então, sou muito a favor da punição, mas desde que venha com uma modernização na legislação brasileira adequada, tornando o mercado seguro para investidor e com um investimento, obviamente, privilegiando o longo prazo. Vários setores do país já aconteceu isso, setor elétrico, setor saúde, que são setores sensíveis no Brasil. Se criou agência reguladora. Por que não o futebol? Por que não viabilizar no futebol essa organização para criar a capacidade de investimento, a atratividade de investimento para o estrangeiro no Brasil? Hoje o mundo, apesar de ainda haver muita pobreza no mundo, o mundo é muito rico, baseado nos fundos de investimento. Você tem fundos de investimentos que rodam o mundo, querendo ganhar dinheiro e fazendo investimentos. E hoje a capacidade desses fundos gerarem retornos significativos é cada vez menor.
Então o futebol é muito atrativo. Por isso esses fundos estão na Europa, estão na Ásia, os fundos estão entrando nos Estados Unidos e por que não no Brasil, né? Só porque a gente não criou regras ainda atrativas, porque eles querem entrar. Falta a gente dar as condições para isso. E aí eu acho que a punição do dirigente ela é fundamental, sim, mas nessas condições. Você tem clubes com uma capacidade de receita muito mais alta que outros, mas você tem dívidas grandes em todos os níveis de receitas hoje da televisão. E quanto menor a receita e maior a dívida, mais difícil um dirigente sério, uma pessoa de sucesso na vida, ter a coragem de colocar o seu patrimônio em risco assumindo uma presidência. Então, quando são marcas importantes, apesar da receita não tão grande quanto outras, eu acho que o futebol brasileiro precisa urgente de uma legislação adequada. Em relação a essa situação, essa realidade agora, né, da manutenção dos contratos de imagem desses jogadores que têm um vínculo com o Fluminense, que não atrelado mais ao próprio clube, pode permitir a eles seguir para um outro concorrente do Fluminense, uma outra equipe, e ainda assim continuarem sendo patrocinados da empresa médica. Qual vai ser o teu trunfo, então, para impedir que eles saiam, já que, por exemplo, o Fred pode, por exemplo, se ele optasse ir para um Cruzeiro, para um Palmeiras, ele poderia continuar normalmente tendo esse contrato de patrocínio pela imagem dele com a Unimed. Então, como é que você vai fazer para tentar impedir que esses jogadores que têm contrato com o Fluminense ainda não saiam, já que agora esse vínculo com a ex-patrocinadora não atrela ao Fluminense, né? Ô Marcos, olha só, o vínculo esportivo e trabalhista é com o Fluminense, tá? Então, o contrato vinculante é o do Fluminense. Então eu não vou nem entrar nessa questão, porque hoje os jogadores trabalham com o Fluminense tem um carinho enorme com eles. A gente reconhece as dificuldades que a gente teve com alguns jogadores, mas o reconhecimento do lugar na história, a nossa paixão como ídolo por esses jogadores, ela é enorme e a gente nem pensa nesse caminho, porque o vínculo é conosco. Bom dia, presidente. Aqui atrás, Marcelo Bertoldo do Dia. Aqui. Muitas negociações, pelo menos envolvendo os principais jogadores, costumavam ter a participação ativa do Dr. Celso Barros, né? Os jogadores até agradeciam ele nominalmente, enfim, em muitas ocasiões de entrevista. Eu queria saber, com a perda desse importante aliado, se a diretoria teme que o Fluminense torne o clube menos atrativo para atrair esses jogadores de mais renome, que teriam um investimento um pouco maior, até por conta dessa garantia que existia com a presença da Unimed. Sim, eu até no fundo, já até falei sobre esse assunto, tá? Então, na verdade, eu vou estar repetindo o que eu já disse. Já disse que o Fluminense hoje trabalha dentro de um novo modelo. Esse modelo tem um tripé que eu já mencionei para vocês, e dentro desse tripé existe sim o espaço para o jogador de maior valor, de maior reconhecimento no mercado, dentro de um projeto sustentável. O modelo é diferente, o orçamento será diferente, mas certamente será um elenco equilibrado. O modelo de patrocínio é diferente das outras equipes e dos outros clubes. Que impacto técnico em termos de desempenho do Fluminense o senhor espera daqui para frente sem essa ajuda, sem esse patrocínio que o Fluminense tinha? Olha, o Fluminense já vinha, ainda que com um grande patrocinador, com um modelo baseado em jogadores, em muitos jogadores de renome, o Fluminense já vinha promovendo uma mudança, né? Eu já mencionei aqui, o fato de a gente já estar trabalhando há 2 anos com quase 50% da base no elenco, ainda que compondo o elenco, já já está preparando, já era uma preparação para o futuro. Para o modelo ser sustentável, mesmo durante o período dos 15 anos, se nós olharmos, teve um período que mesmo com patrocínio, o crescimento da dívida foi exponencial. O Fluminense alcançou, durante esse período,
uma disputa pelo primeiro lugar da maior dívida do Brasil durante alguns anos. Então, o fato de ter existido esse modelo, ele foi muito bom para a parte esportiva, mas não tão bom para a parte administrativa. E eu procurei, nesses 4 anos, tentar exatamente ir nessa contramão, né, de tentar conter esse crescimento da dívida, tentar investir na base, produção. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho é, com o que a gente fez, a gente continuar esse trabalho e procurar, com o equilíbrio do elenco, ser bastante competitivo.